Olá, boa tarde, deputada Tabata Amaral. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma honra fazer essa live com você. Acho que é uma expectativa muito grande de todos os profissionais da educação aqui do Ceará e principalmente do município de Nova Russas. Vou fazer aqui uma mínima apresentação, porque realmente é um currículo super extenso. É um currículo muito extenso, então, assim, vou falar um pouquinho. Tabata Cláudia Amaral de Pontes é uma cientista política, congressista e ativista pela educação brasileira. É deputada federal por São Paulo, tendo sido a 6ª candidata mais votada no estado, nas eleições agora de 2018. Queria muito agradecer aqui sua presença e sua disponibilidade, Tabata. Jordana, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar conversando com você e com todos aqueles que nos estão acompanhando. Nesse momento de casa, a gente tem um desafio gigantesco com a pandemia, que expõe, que aprofunda nossas desigualdades, mas a gente vai se reinventando e encontrando novas formas de se comunicar e de se conectar. E talvez não fosse pela pandemia, a gente não teria conseguido estar aqui hoje juntas, conversando com todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Ceará, já trabalhei em Sobral, na Secretaria Municipal de Educação, fiz estágio, pesquisa, ainda não conheço Novas Russas, eu tenho que, na verdade, marcar essa visita com vocês, mas... Sim, ele já está convidada. Fico muito feliz. Mas se é para falar de educação, pode contar sempre comigo. Então, estou animada para essa conversa. Tá, a gente separou aqui alguns temas que eu acredito que sejam bem atuais com relação à educação. Antes de tudo, eu queria parabenizar aqui a todos os educadores e profissionais que eu acho que se reinventaram nessa pandemia, né? Que assim como os profissionais da saúde, eles também foram heróis, porque não houve treinamento nenhum, né, com a questão da pandemia, e está dando certo, eles estão fazendo o possível, principalmente no interior, eles estão usando de todas as formas para fazer com que o aluno não perca o ano, que a educação continue andando, que o ano letivo aconteça. Com certeza. Opa, desculpa. Pode falar. Não, é só um comentário que essa realidade que você trouxe de Nova Russas é uma realidade que a gente vê em São Paulo e que a gente vê em outros lugares do Brasil. O quanto que nossos professores, que não são tão valorizados quanto deveriam, muitas vezes não recebem a formação, o apoio que deveria ser o correto, eles estão se reinventando para que os alunos não fiquem sem nenhum tipo de educação nesse momento. E eu acho que um dos grandes aprendizados que a pandemia nos traz é que, por mais que a gente veja a revolução tecnológica se aprofundando, a robotização da economia, tem algumas coisas que os robôs ainda não dão conta de fazer. Então, eu espero que tenha sido um aprendizado para o nosso Brasil como um todo, de que a tecnologia pode e deve ser uma aliada muito importante da educação. A gente tem que lutar muito para conectar todas as escolas e para levar a internet de qualidade para cada estudante. Mas o professor, a professora, vai sempre um parceiro, um aliado nesse processo. Eu acho que é isso que a pandemia nos mostra, a falta que eles fazem e o quão necessários eles são. Sim, eu separei aqui alguns temas para falarmos, já que nós estamos falando da pandemia, vamos falar sobre, sobre os jovens da pandemia, né, e que vários pretendem abandonar os estudos. Por quê? Porque ficou-se desestimulado. Eu sou pré-candidata a prefeita aqui de Nova Russas, e eu sempre vejo se falar muito, quando se fala em educação, fala em valorização da educação, mas essa valorização acontece de que forma? Né? De que forma nós podemos valorizar a educação? Quais são as mudanças diante desse cenário de pós-pandemia que nós iremos enfrentar também, que a educação irá enfrentar? O que a gente pode fazer para melhorar a educação? Efetivamente, né? E não aquele discurso, só o discurso político, de que a educação precisa ser valorizada, o profissional precisa ser valorizado.
de que forma efetiva, na sua visão, a gente pode fazer essa melhoração esse melhoramento da educação? Perfeito. Quando a gente fala desse desafio de evasão, de abandono da escola, tem duas pesquisas que me preocupam muito, que eu imagino que não seja uma realidade muito diferente a que eu vivo na periferia da minha cidade de São Paulo, da que as comunidades mais pobres de Nova Russas também estão enfrentando. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, com os pais, com os responsáveis, mostrou que 1/3 dos jovens consideram não voltar às aulas com o fim da pandemia. E uma outra pesquisa feita pelo Conjuve, junto com várias instituições, teve um resultado muito parecido e mostrou que 1/3 dos jovens já pensaram em não retornar às aulas. A gente sabe que a desigualdade educacional no Brasil é gigantesca, que na pandemia muitas famílias tiveram condições muito mais difíceis de enfrentar essa crise, então, seja por falta de saneamento, por dividirem cômodos pequenos com muitos familiares. Muita realidade do nosso interior. E a realidade essas realidades vão se repetir no Brasil afora. A falta de um equipamento, de um computador, e aí essas crianças, meninos, jovens e adolescentes. Então, já há vários meses, desde março, sem ter nenhuma aula, alguns municípios, algumas comunidades conseguiram se organizar para ter entrega de material físico, para ter algum trabalho de acompanhamento que seja pelo WhatsApp, mas a gente sabe que muitas crianças não estão estudando nesse momento. E aí você vai deixando, e qual que é o nosso desafio? A gente tem que planejar a retomada das aulas, com muito cuidado, olhando primeiro para a segurança, para a saúde de cada profissional, de cada estudante, mas a gente tem que planejar essa retomada, porque a educação é importante. Porque a gente não pode dizer, só vou ter educação quando vier a vacina. Porque se a gente esperar 1 ano e meio, a gente corre o risco de que esse 1/3 de fato não volte às aulas. Aí tem uma pesquisa que ela mexe muito comigo, que ela fez uma pequena conta. Um estudante, Jordana, tenho certeza que você conhece a realidade, ao longo dos 12 anos, ele custa mais ou menos R$90 mil para o setor público. Aí falaram, tudo bem, vocês acham que é caro R$90 mil? Sabe quanto que o Brasil perde quando esse mesmo jovem abandona no ensino médio? Aproximadamente R$300 mil. Um pouquinho mais, é quase 4 vezes mais. Ou seja, a gente coloca um tanto de dinheiro e na hora que a gente abandona esse jovem, que ele evade no primeiro, segundo, terceiro ano, o custo que o país tem em segurança, porque esse jovem, se ele não termina o ensino médio, ele vai morrer mais cedo. Prejuízo efetivo, né? Aí se olha para tudo, saúde, segurança, produtividade daquele jovem na economia é 4 vezes mais. Então, o que é mais caro, investir na educação ou não investir na educação? E aí, esse é um custo que fica bilionário quando a gente conta todos os jovens que hoje não terminam o ensino médio. Então, essa é a minha principal preocupação na pandemia. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente estava falando mais cedo da revolução tecnológica. Tem duas realidades que são muito presentes. E aí, como eu sei que a Maria Luísa já vem ao mundo, esse é o mundo dela. Daqui 10 anos, mais da metade das profissões que vão existir não existem ainda. Pensa nisso. Assim, são realidades que a gente desconhece, profissões que a gente não sabe nem o nome, nem como vão ser. E aí, um outro estudo que mostra que um jovem que termina hoje o ensino médio vai ter de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Será que nossas escolas estão preparando para isso? Eu tenho certeza que não. A gente tem uma realidade de uma escola que ainda é muito quadrada, que muitas vezes não dá conta de preparar o jovem para um vestibular de uma universidade pública, para uma vaga de emprego. Então, a gente tem esse desafio antigo de um Brasil que no 3º ano do ensino fundamental ainda não alfabetizou metade de seus alunos. Esse é um desafio antigo, um desafio de várias décadas. E que foi piorado, né? Agora, com a pandemia, acaba que as escolas continuam sem estrutura para receber esses alunos nesse momento. E se nós não retomarmos de uma forma cuidadosa, ficará cada vez mais desigual
revolução tecnológica que nos diz, olha, não basta ensinar português, matemática e biologia. Tem que ensinar a ser criativo, a trabalhar em conjunto, a ser resiliente, a ser tudo isso que a gente é e que um robô não é. A ser tudo isso que nos conecta com as novas profissões. A gente não vai mais poder preparar o jovem para ser mecânico, para ser profissões que a gente já conhece, sabe? Para ser engenheiro, para ser enfermeiro. A gente vai ter que preparar com habilidades para profissões que a gente não sabe quais são. Então, esse é o nosso desafio. E aí, qual que é o meu sonho? Falando do curtíssimo prazo, a gente tem que levar uma internet de altíssima qualidade para cada escola e para cada aluno. Porque essa retomada que a gente já começou a viver em outras áreas, ela vai ser híbrida. Então, alguns alunos vão ter que continuar em casa, porque tem doenças prévias, porque não podem ir para a escola. Alguns professores também não vão poder retomar. Então, a gente vai ter que comportar um modelo de algumas crianças e jovens na escola, enquanto outros ficam em casa. Você não faz isso. Além da capacitação com essa nova tecnologia, porque assim, os jovens, eles são muito atuais com relação a redes sociais. Mas quando passamos a falar de tecnologia de ensino, nem os nossos professores, nem os nossos alunos, eles não foram capacitados e muitas vezes encontram dificuldades para esse acesso. Né? Além da falta do instrumento, do computador, do tablet. Hoje em dia, a maioria que está assistindo a aula é através de celular. Né? Então, assim, ainda não é o ideal, fora a questão da internet, que não chegou em todos os lugares. Aliás, é mínima a parcela que hoje tem esse acesso à internet no interior, né? Que não é rico. Nosso interior é um interior mais pobre, e ele não chegou ainda esse acesso, e a gente nota com preocupação de que forma esses alunos vão aprender, o que é que está sendo captado nesse período, né? Com certeza. E aí a gente conecta dois pontos que já conversamos aqui hoje. Um, que esse professor, essa professora precisa ser aliado desse processo de trazer tecnologia para a escola. Não dá para fazer se o professor ou a professora não estiver bem formado, não estiver engajado naquilo, não acontece. E fala que como ativista pela educação, que já trabalhou na Secretaria Municipal de Educação, já fez pesquisa, já deu aula em escola pública e privada, o professor precisa estar junto, senão o negócio não dá certo. E, ao mesmo tempo, de professores que tiveram, em sua grande maioria, uma formação muito deficitária. Hoje, mais da metade dos docentes se formam em educação à distância. E nossas universidades ainda não acordaram para a importância da formação ser mais prática. Tem uma grande educadora que eu admiro muito, que é a Cláudia Cochin, que ela diz, olha, quando a gente forma um médico, a gente não ensina apenas história da medicina, filosofia da medicina, a gente não coloca ele no hospital, sendo que ele nunca pegou um bisturi na mão antes. Porque a gente acha que essa profissão é tão importante que ele vai praticar muito, que ele vai lá para o hospital, fazer residência, aprender. Agora a gente acha que a profissão professor não é importante, a gente acha que é fácil. Porque a gente fala assim, então lê uns livros aí, veja alguns textos que são importantes, mas a gente não se preocupa com a prática. E aí tem uma coisa que eu tô doida para ler um livro que fala sobre isso, que a Cláudia Cochin me contou, que na época, em uma pandemia que tivemos no passado, houve uma grande revolução na profissão do médico. Porque era uma coisa assim muito de curandeiro, sabe? Ah, eu acho que é isso, me mandaram dizer aquilo. E aí com a pandemia, trouxe a ciência para a medicina. Não, tem que testar, tem que ver o que a ciência diz, tem que treinar bem. E aí a minha esperança e a dela é que com a pandemia a gente traga ciência e valorização para a profissão professor. Qual é a melhor forma de você ensinar a fórmula de Bhaskara? Então é isso que a gente vai ensinar. Qual é a melhor ferramenta? Qual a melhor metodologia? Qual é a brincadeira que você faz com os alunos? Então o professor vai ficar muitos meses na sala de aula. Na hora que ele entrar, ele vai ter um apoio. Porque o que a gente faz hoje? Faz uma formação que é deficitária, que não é prática, coloca ele na sala de aula e diz, se vira. Tem aí 50 crianças, 50 inteligências, 50 histórias, se vira. E aí, trazendo para a sua pergunta, tem que ter formação continuada. A gente tem um contingente enorme de professores dedicados, apaixonados pelo que fazem, mas sem apoio. E aí eu sou uma grande entusiasta de que cada município tenha a sua escola de formação de professores.
que não seja apenas com palestras motivacionais, como a gente vê às vezes, mas sim, colocar o professor na sala de aula para dizer, eu vou lhe ajudar a ensinar essa matéria que é difícil, a engajar o seu aluno. Então, eu acho que, para além dessa questão mais urgente de conectar as escolas e os alunos e os professores, e aí eu venho trabalhando em um projeto na Câmara para que a gente, esse ano ainda, leve internet de qualidade para todo esse contingente que precisa, a questão da formação continuada, de ensinar a usar as novas tecnologias, de ensinar as novas metodologias, para mim, ela é fundamental e muito urgente também. Além da questão também, eu acho que do apoio ao próprio profissional e o aluno na questão psicológica também, porque nós teremos muitos problemas com relação a isso. Hoje, dentro das escolas, e isso aí é um dado crescente em Nova Russas, crianças com problemas psicológicos, com depressão, com casos de suicídio. Então, o professor, ele acaba que também faz o papel do psicólogo. Só que quem é o psicólogo do professor? Qual é esse apoio que o professor tem também com relação a apoiar o aluno, se ele mesmo não tem esse apoio? Né? Então, assim, nessa valorização também, pensando dessa forma, também eu acredito que seja outro ponto que nós vamos ter que incluir na educação e para dar essa valorização ao profissional da educação. E essa é uma questão que ela provavelmente vai piorar e muito com a pandemia. Quantos alunos não viram seu pai, sua mãe, seu responsável perder o emprego, perder muita renda? Quantas pessoas, profissionais, estudantes, que não perderam uma pessoa muito querida para o Covid-19? Então, quando a gente falava desse risco de evasão das crianças e adolescentes se desencantarem de vez com a educação e não quererem voltar, se a gente não fizer o acolhimento bem feito na retomada das aulas, eu tenho um medo muito grande, Jordana, muito grande mesmo. Essa retomada, para além da questão sanitária, de protocolo de segurança, distanciamento, ela tem que ter um acolhimento de como é que a gente vai receber esses professores depois de um tempo tão difícil? Como é que a gente recebe toda a equipe escolar? Como é que a gente recebe os alunos? E vai para além disso, como é que a gente fala desses traumas na escola? Como é que a gente mostra a escola como um lugar de um recomeço? E aí, talvez um pedido para você que é pré-candidata, de ir atrás de cada menino e cada menina. Não permita que ninguém não seja matricule no ano que vem. Com certeza. Olha, vocês tinham antes da pandemia. Se a Maria não aparecer no primeiro dia de aula, se o José não for, tem que ir na casa da Maria e do José e falar, olha, a escola está te esperando. A gente vai lhe ajudar. Porque eu estou muito preocupada com o aumento da evasão. Não existe esse plano de retomada, né? Não está existindo esse plano e esse apoio de retomada. E eu acho que vai depender de cada gestor. Os municípios terão que fazer isso. Entendi. Como o tempo aqui é curto, eu vou passando aqui para outra temática aqui que eu separei, para ver se dá tempo a gente falar de tudo. Eu acredito que a gente esteja falando também sobre isso, mas com relação à desigualdade no financiamento da educação e as necessidades do aluno a nível do município. Nós tivemos o primeiro passo. Uma vitória, né? Agora com o Fundeb, a aprovação. Exatamente. Nós aprovamos a PEC do Fundeb na Câmara e, se Deus quiser, vou a Brasília amanhã por isso, nós teremos a votação da PEC do Fundeb no Senado na quarta-feira. E aí, com isso, o que a gente tem? A PEC, ela não passa pela sanção do presidente da República, então a PEC vai direto para a nossa Constituição e a gente vai trabalhar num projeto que regulamenta, que detalha essa PEC do Fundeb, para explicar para quem não acompanha tanto as coisas do Legislativo. E essa PEC, Jordana, ela foi uma vitória de toda a educação. Porque a gente, em um ano tão difícil, especialmente para a educação, a gente pegou o Fundeb, que é responsável por mais da metade do financiamento da educação básica no Brasil, colocou ele na Constituição, virou política de Estado, e não mais de governo ABCD. Fez o Fundeb maior. A gente, os municípios e os estados arrecadam, né? Então a gente tem 27 fundos estaduais, quando a gente olha para o DF também, e a União olhava, quanto de dinheiro tem aqui? Coloco 10% a mais. Agora a União vai colocar 23% a mais de recursos.
Então, e tem uma outra coisa também que é muito bacana, que já se conecta com a sua segunda pergunta. Até então, o Fundeb, ele olhava quais são os estados mais pobres, vou dar dinheiro extra para eles, da complementação. Agora ele vai pegar esse 13% a mais de recurso e falar quais são os municípios mais pobres. Independente de onde estejam, é para eles que eu vou dar o recurso. Então, ele é mais redistributivo. E aí, duas coisas que me encantam, que com certeza é um trabalho enorme a ser feito em Nova Russas. Um é que 40% do recurso adicional do Fundeb tem que ir para a primeira infância. E aí a nossa... É outro assunto que eu já quero entrar na primeira infância também. A gente tem que falar disso. Tantos estudos que mostram que é nessa etapa que a gente tem mais chance de dar um futuro diferente para aquela criança, de quebrar o ciclo da pobreza. E a gente vai ter mais chance de falar não só de acesso, de número de vagas em creches, que é tão importante, mas da qualidade. Aquela criança está realmente a primeira infância, a primeira infância muitas vezes era vista como o local, a creche, né, o local para os pais deixarem as crianças enquanto eles trabalham e muito a questão da merenda escolar. Né? E temos que ver de outra forma. É a fase mais importante, é o momento que a criança tem o maior aprendizado, né? A condição de aprender muito mais com relação a isso. E precisa-se sim dessa valorização da educação da primeira infância. Com certeza, e a gente falava mais cedo sobre ciência, tem tantos estudos que nos dizem o que fazer. Uma coisa que um estudo mostrou que é muito poderosa: bebês precisam ser abraçados para desenvolverem conexões neurológicas, para se desenvolverem aqui na cabeça. Uma coisa assim doida, né? Tem um estudo que mostrou isso, minha gente. Bebês, por mais que eles tenham dias, meses, eles precisam ouvir pessoas conversando. E nada de conversinha de bebê. É ler uma história, é trazer vocabulário novo, porque eles podem parecer que não estão entendendo, mas estão aprendendo. Então, a gente levar ciência para essa primeira infância. O que a gente pode fazer aqui para que essa criança, de fato, se desenvolva? E aí tem uma outra coisa desse novo Fundeb, que foi uma coisa que eu, pessoalmente, lutei muito. Então, que foi uma emenda minha, que foi acatada, que eu tenho muito orgulho, é que a gente tem um recurso extra, pelo qual nós lutamos, de 2,5%, que ele vai ser distribuído para os municípios que implementarem boas práticas de gestão e mostrarem um aumento na aprendizagem. Por que isso é importante? Hoje tem muita coisa documentada sobre o que funciona na educação. Acabar com indicação política para cargo de diretor, fazer uma parceria com o Estado voltado para a aprendizagem, para a alfabetização, a questão da formação continuada dos professores, estabelecer um plano de carreira claro, que todo mundo entende. Então, o que a gente quer? Listar uma série de boas práticas de gestão e aqueles gestores que abraçarem essas boas práticas vão ter acesso a um recurso extra. E aí esse recurso vai ser distribuído não para quem chegar mais longe, não aqueles municípios que já estão com boas notas, por assim dizer, bons resultados, mas para aqueles que no último período tiverem corrido mais. Então, um município que mesmo que não fosse que você nasceu em um município que está comprometido com a educação, muda completamente a sua vida. E com esse mecanismo de falar assim, olha, a gente vai valorizar os municípios que estão implementando boas práticas de gestão, que estão melhorando o resultado da educação, para mim a gente dizer, esse país é tão sério que ele valoriza mesmo a educação de qualidade. Que ele quer olhar para os municípios que estão ensinando a ler e escrever na idade certa, que estão ensinando frações na idade certa, operações matemáticas. Então, eu acho que essa é uma pauta muito importante de todo município acompanhar, especialmente os ativistas da educação, porque a gente vota a PEC do Fundeb no Senado na quarta-feira, então depois de amanhã, e aí eu tenho muita esperança e vamos trabalhar por isso, para que ela seja aprovada igualzinho ela saiu da Câmara, porque a gente vai ter uma vitória muito grande para a educação. Com certeza. Como foi a experiência em Sobral? Porque o Sobral é bem pertinho de Nova Russas. E eu me espelho muito também na educação de Sobral, porque eu acredito que nós temos que tirar exemplos de onde deu certo. Né? Sobral hoje é referência no Ceará e no Brasil todo pela questão de educação, e eu sei que você atuou lá em Sobral. O que foi que você achou assim que deu certo em Sobral, que nós temos que replicar? Jordana, eu estive em Sobral fazendo um estágio na Secretaria Municipal em 2014 e voltei em 2015 para fazer uma pesquisa. Então, eu visitei 7 municípios brasileiros para conhecer a educação municipal
e eu fiz uma análise estatística com todos os municípios. E isso me contou uma história que foi o que lá na frente me motivou a entrar na política, pelo meu primeiro mandato, de que o problema da educação não é mais um problema técnico no Brasil, é um problema político. A gente, se quiser, se fizer a escolha política, transforma a educação de fato. Algumas coisas que o Sobral fez, que eu até já comentei aqui na conversa. Sobral acabou com a indicação política para vários cargos da educação, começando no diretor escolar. Essa é uma briga grande, mas é uma briga muito importante. E lá, os diretores são escolhidos por um processo seletivo entre a rede da educação. Então, é uma coisa muito positiva. Se mudou completamente a cultura da Secretaria da Educação. Então, você começou a trazer pessoas que, de fato, estavam comprometidas e que não estavam lá porque partido X indicou, porque era da base, que não sei o quê. Concordo plenamente. Aquela coisa da medicina que a gente falava. A gente vai deixar que um partido indique o médico que vai nos atender? O diretor do hospital? Eu tenho certeza que não. Por que com a educação é diferente? Outra coisa que Sobral fez. Sobral tem a melhor escola de formação continuada de professores de todo o Brasil. E aí, eu sou de São Paulo, né? O secretário da época bagunçava muito comigo, dizendo, Tabata, eu não importei nenhum professor de São Paulo. Os meus professores são os mesmos, bem informados e valorizados, e se tornaram os melhores do Brasil. Então, de realmente apoiá-los. Houve uma coisa muito bacana também de descentralização da gestão, então pequenas compras que às vezes levavam muito tempo para ser feito, um pequeno reparo na torneira. A diretora, o diretor conseguia fazer com autonomia, que mais? Se deixar, eu falo aqui de Sobral, porque é um exemplo para a gente. Mas eu acho que o mais importante é isso, a educação é algo tão sério que apenas a boa política vai atuar aqui. Não vai ter nenhuma politicagem. A gente vai blindar, a gente vai trazer os melhores profissionais. Concordo. E uma coisa que me emocionou muito, de você pega um diretor, o objetivo sempre é de reduzir a desigualdade entre as escolas. Então, aquele diretor que fez um bom trabalho, fez a escola ser a melhor do município, no ano seguinte ele vai virar diretor da escola com o pior resultado. Então, são várias coisas. E aí, a valorização do profissional e dar também para ele esse desafio de mostrar que a pior escola pode sim ser a melhor escola. Né? Que o problema não está no aluno, o problema não está no professor. O problema está na atenção que nós vamos dar àquela escola. É isso. E claro que dando essa condição, né, do professor atuar e dando essa liberdade, eu acredito muito que indicações políticas atrapalham sim a questão da gestão na educação e precisa-se ter uma autonomia focada realmente no que nós temos para melhorar na educação. Não, é isso. E, de novo, a gente sabe o que fazer na educação. É muito difícil politicamente. Muitas pessoas vão se incomodar. Mas o que a gente tem que dizer tem coisa mais importante do que educação? Essas crianças não estão aqui fazendo pressão. Mas é delas que nós estamos falando. E, enfim, eu sou apaixonada por educação, estudo isso há muitos anos. E o que Sobral fazia em relação a esses diretores me lembra de uma política pública que eu vi nos Estados Unidos, que pode ser estudada e que já chegou a ser implementada no Rio em um momento em que os profissionais que atuam nas escolas com os piores resultados, nas comunidades mais pobres, eles vão receber um adicional no salário. Porque qual é o recado? Eu quero os melhores profissionais nas escolas com mais dificuldades. Uma coisa que eu vejo muitas vezes até em municípios de São Paulo, aquela escola que é mais bonita, que é mais central, cada vez recebe mais investimento. Mas a lógica deve ser oposta. Eu vou investir e colocar meus melhores profissionais nas escolas que mais precisam. Nos bairros mais carentes, onde há uma população maior, né? Que a gente sabe da carência, das problemáticas das famílias desses alunos. Tudo isso dá esse apoio na rede em geral. E o profissional, quando se fala em valorização, a gente tem que falar em bons salários também, né? Em premiações, tudo isso é valorização, não só apenas a capacitação, que é um dos marcos mais importantes, mas a questão salarial também, que o Fundeb, eu acho que ele já vai vir ajudando muito nesse quesito. Eu acredito que sim, porque ele vai fazer os gestores a nível Brasil. Nós temos 5.570 municípios. São muitos municípios. Vai fazer com que os gestores
professores não investem em educação e falam, poxa, mas a educação, a gente vê resultado daqui 8 anos, daqui 10 anos. E a gente quer falar assim, olha, a educação é a coisa mais importante que um gestor pode se preocupar. Então, nós vamos reconhecer e nós vamos incentivar. E aí, uma coisa também que eu me lembrei que é muito bacana da experiência de Sobral, é que, e aí, até trazendo a literatura que já estudou sobre isso, você premiar um professor pelo resultado do aluno tende a não funcionar. Porque não depende só daquele profissional, depende do outro professor, da diretora, da comunidade. Então, o que Sobral fez, que aí sim os estudos mostram que funciona, a equipe, toda a rede, isso mostra bons resultados. Ficar mais tempo aqui. Está passando muito rápido. É verdade. A educação do futuro. Qual é o sonho grande que nós temos para essa educação? O que é que nós queremos? Vou falar um pouquinho do meu sonho. Para daqui 10 anos, que a gente consiga vencer as mesmas barreiras que Sobral venceu a nível Brasil. Que em toda escola municipal desse país se aprenda a ler e escrever até o 2º ano. Plenamente. E não mais ou menos como a gente vê. E aí, a nível de ensino médio, que a gente vá no caminho de Pernambuco e que a gente tenha todo mundo em uma escola de tempo integral. E aí, uma curiosidade sobre o Brasil, lá fora não existe a expressão educação em tempo integral, porque se assume que educação é de 7 horas para cima. Essa coisa que a gente tem de 3 horas e meia de tempo efetivo em sala de aula é uma aberração brasileira. Então, eu brinco, olha, daqui uns 10 anos a gente sonha com uma realidade próxima de Sobral, próxima de Pernambuco. Aí daqui 20 anos a gente começa a competir com Canadá, Finlândia, Singapura. Daqui 30 anos, melhor escola pública do mundo. E aí o que passa por esse sonho? Uma educação em tempo integral, também no ensino fundamental. Daqui a 10 anos. Perfeito. Né? São plantinhas que nós vamos hoje plantar para daqui a um tempo colher. E diminuir essa desigualdade escolar, dando oportunidade a todos os alunos, para que eles possam, no futuro, concorrer em igualdade. Exatamente. Jordano, nosso sonho, no final das contas, é que nossas crianças tenham as mesmas oportunidades de ser engenheira, astronauta, chefe de cozinha, o que elas quiserem, independente da cor da pele, independente se são homens ou mulheres, independente da orientação sexual, independente de onde nasceram, que o CEP, o nome da mãe e do pai, a escolaridade da mãe e do pai não diga até onde elas vão poder ir. E isso passa por essa educação integral. Eu cresci em uma família, eu cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo, minha mãe era diarista, meu pai cobrador de ônibus. Meus pais não tinham repertório para me explicar qual era o caminho para eu virar astronauta, qual era o caminho para eu virar engenheira. A escola tem que fazer isso, de dizer, olha, primeiro com uma formação interdisciplinar, por meio de projetos, que os estudos já mostraram que funcionam muito mais, mas também com uma escola que olhe para o projeto de vida, que fale assim, olha, você está chegando aqui com, talvez no fundo de 2 com 11, 12 anos, então eu vou desenhar com você a escadinha do seu sonho. Qual é o seu sonho? Que é uma coisa que nunca me perguntaram na escola pública. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médica. A escola apresenta as profissões que existem. Então, olha, vamos falar da Malu, né, da Maria Luísa. Maria Luísa, então você vai ter que estudar tantas horas no seu 5º ano, você vai ter que conversar com não sei quem no seu 6º ano, você vai começar a pesquisar as faculdades no seu 7º ano, e eu vi projetos de escola que desenhavam a escadinha de projeto de vida e falavam, olha, para você ter esse sonho, a cada ano você vai fazer isso. E aqui especificamente eu noto um distanciamento do município quando o aluno passa para o nível médio. É como se a responsabilidade, não falo por Nova Russa, mas no geral, é como se a responsabilidade do município não fosse mais com o aluno depois que ele vai para o nível médio, e pelo contrário, é para ser uma continuidade dessa responsabilidade, porque ele continua sendo o aluno daquele município. Sim. Né? E muitas vezes, quando vai para o nível médio, há esse distanciamento. Não, agora é responsabilidade do Estado, eu não vou mais acompanhar esse aluno. E pelo contrário, a gente tem que ser permanente para que a gente saiba que o que iniciou
ali na educação infantil, ela vai até o terceiro ano, vai até a formação da forma acompanhada, né, daquele aluno. Sim, e aqui a gente nota muito isso, responsabilidade do município é do município, responsabilidade do Estado é do Estado. E não, o aluno, ele é responsabilidade até o final de todos, tanto do município como do Estado. E, Jordana, esse ponto é tão importante que é uma das boas práticas que nós queremos incentivar lá no Fundeb. Então, lembra que a gente falava das boas práticas? A gente quer colocar municípios que trabalhem junto com seus estados ao longo de toda a educação básica. É o que você falou, é o mesmo ser humano, é a mesma criança, o mesmo menino. Não dá para você, então agora vou cruzar os braços. Não tem como ser isso. E eu sei que nossos gestores, de uma forma geral, têm um desafio gigantesco, porque nem sempre a educação é valorizada. Nós temos uma população que lutou muito para que tivéssemos escolas. Na época do meu pai, ele dizia, escola pública era coisa de rico. Mas nossa população ainda não entendeu que tem que lutar por qualidade. Que é melhor lutar para que os seus professores estejam valorizados e bem formados do que para que o município construa uma nova escola. Enquanto essa chavinha não virar, muitos gestores vão ter que trabalhar em um momento em que seu trabalho talvez não seja o mais reconhecido, porque é um trabalho talvez menos visível no dia a dia, e acho que o que eu posso desejar é que vocês tenham muita coragem e muita força de se comprometer com a educação quando isso for popular e quando isso não for. Dizer, olha, educação é uma prioridade minha. E eu vou agarrar essa bandeira e eu vou fazer dar certo, e com uma convicção muito grande de que a gente sabe o caminho da pedra. O que falta é a opção política, é esse comprometimento com a educação. Mas, enfim, eu fico super feliz de falar de educação, muito mesmo, porque no final do vídeo está falando sobre o direito meninas. É verdade, nosso tempo aqui está esgotando, eu estou respeitando, porque eu sei que você tem uma outra live agora, 5 horas. Queria dizer que estou muito feliz por essa nossa conversa, veio muito a agregar. Eu tenho procurado muito saber de que forma eu, como futura gestora, se tudo der certo, né? De que forma eu posso realmente contribuir e não ficar só no discurso político de que precisamos melhorar a educação e não saber qual caminho ser traçado. Então, eu estou investindo muito, estou estudando muito com relação à educação, principalmente do município de Nova Russas, onde eu sou pré-candidata, e dessa forma, sair desse discurso político e ir para uma prática que a gente possa lograr êxito, para uma prática que a gente saiba que já deu certo em algum lugar e sirva de espelho aqui para o nosso município. E, com certeza, eu acredito que só tenha a contribuir de uma forma positiva por Nova Russas. O nosso deputado Júnior Mano, que é o deputado da cidade, também já está investindo nessa parte da educação, enviou uma emenda agora para a climatização das escolas e creches municipais, que eu acredito que também seja uma forma de valorização da educação. Por quê? Porque nós precisamos também de uma estrutura de qualidade. Essa questão do ar-condicionado, eu sou vibrada por estudar. Tem estudos que mostram que o ar-condicionado melhora o aprendizado das crianças. Com certeza, Nova Russas é muito quente, é o sertão, né, do Ceará. Então, assim, as crianças já vêm, às vezes, num transporte escolar e, com certeza, os profissionais da educação estão ligados aqui na nossa live. Você realmente é uma inspiração tão nova e uma inspiração e um exemplo de superação também, como uma pessoa que veio de uma classe social que muitas vezes é sem expectativa e é hoje uma representante da população. Jordana, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Quem sabe nossa próxima conversa não é em Nova Russas. Com certeza vai ser muito gostosa também. Obrigada. Está convidadíssima. Eu adoro falar de educação, essa é a minha paixão, meu propósito de vida. Muita boa sorte para você, muita força. E só um breve comentário, eu sou apaixonada também pela pauta de mais mulheres na política. A gente sabe que com mais mulheres na política se melhoram os resultados econômicos, sociais,
uma pesquisa recente da Unicamp mostrou que municípios com mais mulheres na política têm uma taxa de mortalidade infantil menor. Então, que se tudo dando certo, o teu futuro mandato seja mais uma história a contribuir nesse sentido, de que mais mulheres na política, de fato, contribuem para um país mais justo, mais desenvolvido e mais ético também. Com certeza, eu quero deixar, se tudo der certo, eu quero deixar realmente um município melhor, não só para os novarrocenses, como também para minha filha, Maria Luísa, que ela também vai ser uma novarrocense e vai usufruir de toda a qualidade de vida que eu pretendo melhorar no município. Tá certo. Um beijo muito grande Tá? para vocês duas e para todos que estão nos acompanhando. Um beijão, obrigada. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.